Olá pessoal, essa é a sessão 4 da Criptoescola. Ontem nós falamos sobre como o blockchain funciona e hoje a gente vai entrar um pouco no assunto da mineração. Obviamente não dá para explicar todas as formas possíveis de minerar 1.500 moedas diferentes, mas como o princípio é o mesmo para praticamente qualquer moeda, existem algumas que utilizam alguns esquemas diferentes, né? Tipo Nano, por exemplo, que é um projeto bem novo. Mas a grande maioria das moedas, Bitcoin, Dash, Monero, Ethereum e etc., elas seguem uma ideia de mineração muito parecida, tá? Então, vamos falar como é que é a mineração de Bitcoin, fazer uma pequena demonstração de mineração de Ethereum, e será mais ou menos esse o nosso programa, tá? E vamos tentar não ser muito extenso, porque é outro daqueles assuntos que dá para falar muito, e o objetivo é mais apresentar uma explicação simplificada, fácil de entender, de o que é a mineração mesmo, né? Porque ontem a gente estava falando o que é blockchain, então hoje a gente vai falar como é que se minera uma blockchain. E daí, mais para frente, pode ser visto algumas coisas com mais detalhes, tá? Então, ontem nós estávamos vendo que a blockchain é uma cadeia de blocos. Existem certas regras de como é que esses blocos devem ser feitos. Isso está definido num protocolo, que é o white paper, é o papel técnico da moeda, que especifica como é que isso é feito. A gente apresentou no caso de Bitcoin, mas é válido para praticamente qualquer moeda. E o que ficou faltando é a parte de como é que esses blocos são encontrados. Quem, na verdade, gera esses blocos, de onde eles vêm. Então, explicando a história do início. Quando a primeira versão do Bitcoin surgiu, que tinha uma cara mais ou menos semelhante a essa, tá? E essa é a versão mais nova da carteira oficial do Bitcoin. E dá para ver, ela não é uma coisa muito bonita, ela é bastante simples, assim, em questão de visual, né? Tem bastante recurso, mas em questão de visual ela não é muito polida, porque é uma coisa feita como referência, é uma coisa feita para engenheiros, programadores, etc., não para usuários, não para ser usado em larga escala, né? Mas quando Bitcoin foi criado, a única carteira que existia é a carteira que o Satoshi Nakamoto fez, que vamos fazer de conta que é essa aqui, tá? E aí ela tem algumas opções lá, mesma coisa para você enviar moeda, para você receber moeda, para você ver as suas transações. Como isso aqui é uma instalação nova, ela não foi recebido Bitcoin nenhum, não tem nada, tá? E isso aqui é um full node. Essa carteira está operando no modo full node. Isso significa que eu tenho uma cópia inteira do blockchain nesse computador. Então, eu posso mostrar para vocês que aqui no meu Drive D eu tenho carteiras, tenho vários arquivos, tá? Aqui, esse arquivo é bastante importante. Aqui estão as minhas chaves privadas. Então, se eu quiser fazer um backup dessa carteira, é esse arquivo que eu tenho que copiar. Mas o que nos interessa está aqui dentro. Isso aqui cada arquivo desse tem uma série de blocos dentro deles, tá? Então, se a gente pegar aqui que, por exemplo, o último arquivo, né, que foi atualizado recentemente, às 20 horas e 29, e agora é 20 horas e 30, né, então esse arquivo foi atualizado bem recentemente. Ele está com 17 kilobytes, ele deve ter uns 15 blocos dentro desse arquivo, tá? Então, os blocos, conforme eles vão sendo encontrados, vão sendo minerados, eles vão sendo colocados nesse arquivo, nestes arquivos. E esses arquivos todos, eles ocupam
nesse momento, 177 gigabytes. Então, só por aqui já dá para ter uma ideia de qual é a dificuldade de você manter um full node operando. Uma delas é espaço em disco. Você não tem 177 gigabytes sobrando no teu celular para manter um full node rodando no teu celular. Não dá. Além disso, isso demora bastante tempo para carregar. E bastante tempo, assim, às vezes, questão de semanas, dependendo da tua conexão. Então, você baixar o software do Bitcoin para daí você poder utilizá-lo daqui 2 semanas, quando acabou de baixar o blockchain, não é viável. Então, é preciso ter alguma alternativa um pouco mais prática para as pessoas que não são desenvolvedores, que não trabalham em corretoras e etc., poderem utilizar o Bitcoin. Então, por causa disso, foram criados as Light Wallets, as carteiras leves, que seriam os nodes que não são full. Não lembro o nome deles. Eu não lembro o nome técnico para isso, mas geralmente isso é chamado de Light Wallet. Uma Light Wallet é uma carteira de Bitcoin, poderia ser, tipo essa que nós temos aqui na tela. Poderia ser uma carteira de Bitcoin tipo essa. Só que ela não tem uma cópia do blockchain nela. Ela não gerencia uma cópia do blockchain. Ela não guarda esses arquivos na máquina. Então, só que ela precisa ter as informações de saber qual é o teu saldo, se as transações que tu está recebendo são válidas e tudo mais. Ela obtém essas informações de algum servidor. Então, pode ser um servidor mantido pelo próprio pessoal que fez a carteira, como pode ser algum servidor genérico, ou ela pergunta para servidores que estão na rede aleatoriamente. Existem muitas maneiras de fazer. Mas a distinção clara é essa. Um full node, né, um nó completo, um nó inteiro, ele baixa todo o livro de transações e verifica todas as transações. Então, quando ele faz isso, ele tem certeza de que o blockchain é correto. Uma Light Wallet, ela depende de ter essa informação sendo fornecida por algum fornecedor que está em algum outro lugar. Tá? Que pode, inclusive, ser um full node que você tem em casa. Tá? As possibilidades são muitas. Tá? Mas, bom, mais alguma coisa que nos interesse nesse momento. Voltando então para a história do Bitcoin. Quando o Bitcoin foi criado lá em 2009, tinha a primeira versão da carteira, o Satoshi Nakamoto mandou para o Hal Finney, aí eles começaram a utilizar, fazer transações, etc., encontrar bug, corrigir, trabalhar em cima do projeto. Nessa época, a própria carteira, o próprio full node é quem fazia a mineração. Então, você tinha uma opção. Eu não sei se era assim na primeira versão, porque eu nunca baixei a primeira versão para ver como era, mas... Aqui. Mas, na verdade, a primeira versão certamente era em linha de comando, não tinha nem isso, né? Mas, de qualquer forma, você teria alguma coisa assim, um lugar onde você digita algumas instruções. E uma instrução era set generate. Pô, então, linha de comando da programação é a tela preta que fica... Não necessariamente. Linha de comando é quando você escreve um comando. Tipo, como eu estou escrevendo aqui. Né? Pode ser uma tela de terminal, né? Pode ser um computador antigo rodando MS-DOS, por exemplo. Né? E isso aqui também é linha de comando, né? Porque você está digitando alguns comandos. Então, havia um comando, por exemplo, chamado setGenerateTrue, que quando você ativava, ele começava a utilizar o próprio processador do computador para fazer a mineração. Então, o que isso significava que o computador do Hal Finney e o computador do Satoshi Nakamoto estavam os dois concorrendo para ver quem encontrava um bloco primeiro. E quem encontrasse um bloco primeiro ficava com 50 bitcoins. Tá?
Porque como a gente viu, né, na aula passada, em cada bloco tem uma transação chamada Coinbase, que nessa transação diz lá, 50 bitcoins, por exemplo, acabam de ser criados e são enviados para o endereço tal. E esse endereço é o minerador que define. Que endereço ele vai colocar? O dele, lógico. Então, com isso você tinha o Satoshi e o Ralph Finney, os dois lá fazendo experimentos, os laptops, sei lá, que máquina que os dois estavam utilizando, rodando ao mesmo tempo e fazendo mineração. O primeiro que conseguia encontrar o Nonce, falamos isso ontem, o primeiro computador que conseguisse encontrar um Nonce que fechasse um bloco, mandava esse bloco para o outro computador e com isso ganhava 50 bitcoins. Conforme mais computadores foram entrando na rede, o que isso, numa situação normal, aconteceria? Se tornaria mais rápida, o processo de encontrar blocos se tornaria mais rápido. Né? Então, ao invés de encontrar um bloco a cada 10 minutos, você passaria a encontrar a cada 5, aí tem 3 computadores agora, então a cada 3 minutos e pouco. Agora tem 4 computadores, então a cada 2,5 minutos um bloco é gerado. Para que isso não aconteça, para manter 10 blocos sendo gerados por segundo, ontem a gente falou que, para aquela nossa consideração, um nonce seria um número em que ele começava com 0000, certo? Então, isso define a dificuldade de você encontrar um nonce. É muito fácil você encontrar um nonce que começa com 00 do que encontrar um nonce que começa com 0000. Então, conforme mais computadores vão entrando na rede, a própria rede, o próprio protocolo tem as regras de como é que ele vai ajustar a dificuldade. Então, dobrou o número de computadores, então agora o nonce tem, para falar mais, para ser um pouco mais realista, tá? O número de computadores multiplicou por 16, então o nosso nonce ali, que é em hexadecimal, agora precisa ter um 0 a mais, tá? Alguma coisa assim. Então, a cada vez quanto mais processador na rede vai encontrando, o nonce tem que ser um número menor e mais difícil, e consequentemente mais difícil de achar. E isso a rede fica ajustando. No caso do Bitcoin, esse ajuste ocorre uma vez a cada semana. E a velocidade de criação de blocos permanece um bloco a cada 10 minutos aproximadamente, na média. O principal motivo disso é para manter a inflação controlada. Porque se você começar a gerar blocos muito rápidos, você gera moedas muito rápido e a gente não quer. A gente quer uma inflação controlada. Tá? E falando no caso da quantidade de moedas geradas, né, quando o Bitcoin foi criado, né, no início e tal, você tinha 50 Bitcoins sendo gerados a cada bloco. Depois de 4 anos, isso caiu para metade, mais 4 anos caiu para metade. Hoje, a cada bloco gerado, 12,5 Bitcoins são criados do nada, tá? Ok, mas são criados a gente pode dizer que a energia elétrica é transformada em Bitcoins. Poderia se falar dessa maneira, tá? Então, os Bitcoins são encontrados ou são criados a cada 10 minutos e vão para quem encontrou esse Bitcoin, para quem encontrou esse bloco, tá? Então, dá para ver que hoje esse comando setGenerateTrue ele nem passa mais, tá? Porque essa parte do código já foi tirada. Porque hoje você querer minerar Bitcoin com um processador normal, não interessa lá, pode ser um i7, Ryzen, não sei o que, simplesmente não vai valer a pena. O teu processador não tem poder de processamento suficiente para ser relevante na rede. Tá? Então, você pode deixar o teu computador rodando e vai levar literalmente milênios até você encontrar um bloco. Então, não é viável. E enquanto isso não acontece, você só vai ficar gastando energia. Tá? Mas por que isso acontece? Por que no começo dava para encontrar Bitcoin utilizando processadores normais, né, CPUs, e depois não? Bom, primeiro aconteceu que alguém teve uma sacada muito boa. Como o processador de uma placa de vídeo tem muitos núcleos em paralelo,
e são núcleos muito bons para fazer o tipo de operação matemática utilizada em criptografia. Então alguém teve a sacada que eu vou utilizar a minha placa de vídeo para minerar Bitcoin. Então alguém fez alguma atualização, alguma versão ali no software para utilizar a placa de vídeo para minerar Bitcoin. E o poder de processamento da placa de vídeo para isso é muito mais alto do que uma CPU. Então, a partir de então, começou-se a minerar Bitcoins utilizando GPUs. Isso durou um tempo até que alguém, né, todo mundo estava então minerando com GPU, o pessoal não estava mais utilizando CPU, e aí alguém teve uma ideia, eu vou fazer um FPGA rodar fazer mineração de Bitcoin. Um FPGA é um Field Programmable Graphic Array. Então, ele é um circuito integrado que você consegue programar meio que em nível de hardware. Assim. E com isso, você consegue fazer com que ele faça certas operações muito rapidamente, quase que instantâneas. Então, começou-se algumas pessoas a utilizarem FPGA para minerar Bitcoin, valia mais a pena do que placa de vídeo, mas logo alguém começou a criar chips específicos para minerar Bitcoin e com isso conseguiu um ganho de velocidade muito grande. Tá? Então, hoje você não minera Bitcoin utilizando nem placa de vídeo, nem GPU e muito menos FPGA, porque você vai ter que ser engenheiro para fazer tudo mais e não vai valer a pena de qualquer forma. Então, você compra computadores que têm vários ASICs, Application Specific Integrated Circuit, é um circuito integrado específico, né? É um circuito integrado para uma aplicação específica. Então, você vai comprar um tijolão, onde lá dentro ele tem várias placas. Em cada placa dessa tem dezenas de ASICs e todos eles rodando em paralelo. Isso tem um poder de processamento dezenas de milhares de vezes o que a tua CPU mais avançada que você encontra no mercado tem. Para minerar Bitcoin, esse é um ponto importante. Esses ASICs para minerar Bitcoin só servem para minerar Bitcoin. E outras moedas que utilizam o algoritmo SHA-256, que é como é que é o nome? O algoritmo de criptografia, o SHA-256, que a gente falou bastante ontem sobre ele. Tá? Então, você consegue minerar, por exemplo, Dogecoin, utilizando essas máquinas, porque Dogecoin também utiliza SHA-256. Tá? Mas ok. Então, o que a gente tem que fazer para minerar Bitcoin? A gente precisa comprar ASICs, precisa comprar máquinas específicas para minerar Bitcoin, ligá-las na energia elétrica, fazer a configuração, conectá-las à rede e tal, e deixar essas máquinas rodando, ligadas, trabalhando 24 horas por dia. Elas consomem bastante energia elétrica e aí você vai ter que fazer as contas de que se os Bitcoins que você está conseguindo minerar valem mais do que você está gastando de energia elétrica. Então, isso é puramente uma questão de gerenciar uma empresa. Tá? Você está gerenciando um negócio. Mesmo que você esteja fazendo isso por hobby em casa, você precisa considerar que se o teu faturamento é maior do que o teu custo, beleza, você está tendo lucro. Se o teu faturamento está sendo menor do que o teu custo, tu está tendo prejuízo. Então, se a tua energia elétrica está muito cara, ou você mora num lugar em que a energia elétrica é muito cara, não vai valer a pena. Vale mais a pena você pegar esse dinheiro e ir numa corretora e comprar Bitcoin. Se o que você quer é ter Bitcoin. Né? Se você mora num lugar em que a energia elétrica é barata, você pega algumas máquinas dessas, liga na energia elétrica, deixa elas funcionando. Os Bitcoins que você consegue minerar, você guarda uma parte coloca numa corretora, transforma na moeda do teu país, paga a tua conta de energia elétrica e mais algumas coisas. Então você consegue fazer isso como negócio. Qual é a dificuldade que nós temos para minerar Bitcoin no Brasil? Dá para resumir a duas. Uma que é a dificuldade de conseguir o equipamento, incluindo o custo do equipamento,
porque você vai estar comprando ele na China, ele vai demorar um tempo para chegar aqui no Brasil, vai parar na alfândega, a Receita Federal vai demorar para desembaraçar, tu vai pagar um monte de imposto e etc. Tá? Então o equipamento vai demorar e vai chegar aqui muito caro, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a nossa energia elétrica não é barata. Então, em alguns momentos até valeria a pena você minerar, mas aí você vai comprar as máquinas, até as máquinas chegarem aqui, sei lá, o valor do Bitcoin caiu, qualquer coisa parecida e já não está mais valendo a pena. Então, se torna um negócio muito arriscado para você fazer aqui no Brasil, especialmente pelo custo da energia elétrica. Agora, se você mora, por exemplo, ou tem a possibilidade de montar um negócio desse no Paraguai a importação, o imposto de importação é cobrado por quilo, se não me engano. Então, você traz um container cheio. Isso vai ser liberado rapidamente na alfândega. Você coloca as máquinas para trabalhar e o custo da energia elétrica no Paraguai, se eu estiver correto, é em torno de 1/3 do que custa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente paga, né, para uso residencial aproximadamente 70 centavos de real o quilowatt-hora. Já logo vou dar uma explicação rapidinha sobre isso. Enquanto que tem país em que paga-se metade, 1/3, 1/4 disso, tá? Então, no Paraguai, se não me engano, é 1/3. Então, se você tiver uma máquina no Paraguai e a mesma máquina no Brasil, vai ter momentos em que a máquina no Brasil é melhor desligar, porque, né, isso vai acontecer praticamente o tempo todo. A máquina que está no Brasil tu desliga porque ela não vai estar faturando, e a máquina no Paraguai você deixa ligado porque essa vai estar faturando o suficiente para cobrir os teus custos. Tá? Bom, o que mais a gente pode falar? No caso do Bitcoin, vamos falar de energia elétrica, tá? Primeiro, porque a energia elétrica é o insumo do negócio de mineração, né? É aquilo que você está gastando para produzir alguma coisa. Então, e o insumo é sempre um fator extremamente importante. Se você está criando galinhas, o preço do milho interessa para você, certo? O milho é o teu insumo. Então, no nosso caso, é energia elétrica. Energia elétrica é cobrada em quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora significa 1000 watts sendo consumidos durante 1 hora. Então, imagine que você tem uma lâmpada de 1000 watts ligada durante 1 hora. Tá? Essa energia toda que a lâmpada transformou, essa energia elétrica toda que a lâmpada transformou em calor e em luz é 1 kWh. Tá? Então, quanto mais potente for a lâmpada, mais kWh ela vai gastar, e quanto mais tempo ela ficar ligada, mais kWh ela vai gastar. Muita gente comete o erro de escrever kWh assim. Está errado, tá? Porque não é quilowatt dividido por hora. Não é quilowatt por hora, tá? É quilowatt vezes hora, tá? É 1000 watts vezes o tempo que a coisa está ligada, tá? Então, o que nos interessa para que o negócio seja lucrativo? Você precisa ter alguma coisa com alto poder de processamento consumindo pouca energia elétrica. Aí você consegue fazer com que isso seja lucrativo. No caso do Bitcoin, a gente já sabe que fazer isso no Brasil é praticamente impossível, mas outras moedas podem ser interessantes dependendo da situação do mercado, dependendo de se você quer gastar tempo com isso e tudo mais. E geralmente a moeda que vale mais a pena minerar no Brasil, pelo menos tem sido essa situação durante quase todo o ano de 2017, é Ethereum, ou as moedas que utilizam o mesmo algoritmo da Ethereum. Tá? Então, por isso que a gente está com essa máquina aqui. Tá? Ela tem 3 placas de vídeo GTX 1060. O que essas placas de vídeo têm de legal é que elas têm um poder, exatamente isso, elas têm um poder de processamento bom para um consumo de energia relativamente baixo. Tá?
Tem uma outra situação que a gente precisa só dar uma pincelada rápida, que tem a questão do teu retorno de investimento. Se você for comprar uma máquina que custa 500 mil reais, isso vai ser muito mais difícil de se pagar do que uma máquina que custa 5 mil reais, por exemplo, certo? Então, essa máquina, ela custaria hoje aproximadamente no mercado 5 mil reais. Então, você também precisa tomar isso em conta. Se você lucrar R$1.000 por mês, minerando o Ethereum com essa máquina, por exemplo, você recupera o teu investimento em 5 meses, o que é muito bom. O que não é muito bom é que isso não acontece, tá? Vai demorar mais tempo. Uma outra questão que é bastante interessante dar uma pincelada rápida é que você precisa separar o que é negócio de mineração de investimento em moeda. Tá? Porque se você quiser minerar uma moeda para guardar esperando que ela vá apreciar de valor no futuro, tu está misturando dois negócios diferentes. Tá? Então, às vezes, vai valer mais a pena você simplesmente, se você está pensando em investimento, comprar a moeda na corretora e deixá-la guardada. Tá? Porque aí você não precisou se preocupar em minerar, aprender a minerar, gerenciar a máquina, talvez contratar gente, comprar equipamento e tudo mais, certo? Simplesmente comprou as moedas e guardou. Isso é fazer um investimento. Tá? Minerar é outra coisa. Minerar é você tocar um negócio que tem custos, faturamento, retorno de investimento e etc. Tá? Então, são coisas diferentes. Muita gente pensa em fazer isso. Eu vou minerar Ethereum, por exemplo, para guardar, porque eu acho que isso vai valer muito mais no futuro. Tá, legal, ok. Talvez seja uma boa estratégia, talvez você se dê muito bem fazendo isso ou não, né? Mas, na minha opinião, isso é misturar os negócios. Eu acho que se hoje está valendo a pena você minerar, você liga a tua máquina e minera. Se amanhã não estiver valendo a pena minerar, tu desliga a máquina e compra moeda na corretora, e vai custar mais barato. Tá? Assim, só para tentar explicar com números o que eu estou tentando falar, eu acho que fica mais fácil. Digamos que se eu deixar essa máquina ligada hoje, o dia todo, eu ganhe R$10. Tá? Só que, para essa máquina ficar ligada o dia todo, digamos que eu gaste R$12 em energia elétrica. Tá? Então, isso aqui foi o meu faturamento. E isso aqui foi o meu custo. Faturamento menos custo é lucro. Lucro de menos R$2. Tive prejuízo. Então, não valeu a pena deixar a máquina ligada. Eu deveria ter desligado a máquina, pego R$10, comprado Ethereum na corretora, eu teria gasto R$2 a menos. Tá? E imagina isso numa grande escala. Então, é aí onde você precisa pensar muito bem o teu negócio. Tá? Felizmente, para a nossa situação assim, de amadores, especialmente, tem vários sites que fazem essas contas para a gente. Tá? Então, e isso é legal para a tomada de decisão. Você entra no site, o site já fez testes com várias placas de vídeo, tirou vários números, puxa os valores de várias moedas em várias corretoras e te apresenta uma tabela quais são as moedas rentáveis para minerar nesse momento. A gente vai apresentar alguma coisa deles depois. Tá? Antes da gente partir para o assunto do Ethereum, que é o que a gente vai brincar de minerar logo, precisamos falar de uma outra coisa que são os pools de mineração. Um pool de mineração é um grupo de mineração. Tá? Isso acontece, voltando à fita. Quando o Satoshi e o Ralph Finney estavam lá minerando os dois, lá fazendo os testes, como o Bitcoin é encontrado um bloco a cada 10 minutos, isso significa, grosso modo, que a cada 20 minutos
né, um computador, a cada 10 minutos, um dos dois computadores encontrava um bloco, certo? Então, um dia tem 1.440 minutos, então isso significava que seriam 144 blocos criados por dia. Então, na média, cada computador encontraria 72 blocos, tá? Ok, isso por dia. Isso com 2 computadores trabalhando na rede, tá? 2 agentes na rede com poder de processamento semelhante. Ok. Agora, tu imagina como fica a situação quando você tem dezenas de milhares de pessoas minerando na rede, né? Centenas de computadores, centenas de máquinas, se não milhões, ligadas na rede, minerando, e essas máquinas todas com poderes de processamento diferente e por aí afora vai. Tá? E aí tu pega a tua máquina, liga na tomada para minerar Bitcoin, por exemplo, mesmo que você esteja numa situação favorável, energia elétrica no teu país é barata, tal, e tudo mais. Você tem um problema aqui, que você vai encontrar um bloco daqui 2 anos, talvez, ou talvez tu leve sorte e encontre um bloco na semana que vem, ou talvez você vai encontrar um bloco nunca, tá? Porque é uma loteria e você está concorrendo com mais um monte de gente. Então, uma coisa é você fazer par ou ímpar com o teu amigo. Na média, né, grosso modo, 50% das vezes tu vai ganhar. Agora, quando você está numa loteria com milhões de pessoas, tu provavelmente vai morrer e nunca vai acertar o número. Então, o que é que o pessoal faz para que consiga ter um faturamento mais constante? Tá? Você se junta com uma turma, todo mundo sai minerando em conjunto, e é o momento que uma dessas pessoas conseguiu encontrar um bloco, a recompensa é dividida entre todos os participantes do grupo. E claro, você vai dividir proporcionalmente ao poder de processamento de cada um. Então, se o meu poder de processamento é 1 e o seu poder de processamento é 2 e a gente encontrou um bloco, 2/3 da recompensa vai para você, 1/3 vai para mim. Só que os pools de mineração, eles podem ser formados por milhares de pessoas, né, por milhares de máquinas, por milhares de mineradores trabalhando em conjunto. Tá? Então, esse é um outro fator importante. Logo que uma moeda nova é lançada, talvez valha a pena você minerar sozinho. Né? Existe uma certa dificuldadezinha técnica para fazer isso, mas se você é da área, não é nada demais e você consegue minerar sozinho. Agora, a partir do momento que você começa a ter 100, 1.000 pessoas minerando, já começa a se tornar muito chato, porque você vai encontrar um bloco hoje, 2 blocos semana que vem, e aí você não tem esse faturamento mais contínuo vindo, que é o que a gente quer. A gente quer ter dinheiro entrando todo dia, certo? É muito chato se você tem um negócio em que hoje você ganhou bastante dinheiro e aí passa 2 meses, 3 meses, 5 meses e você não sabe quando é que você vai ganhar dinheiro de novo, tá? Você quer alguma coisa que seja mais constante, porque é muito mais fácil você lidar, calcular, gerenciar e tudo mais. Então, é daí que vem os pools de mineração, tá? E o que nós vamos fazer, eu vou mostrar um site que é talvez o maior pool de mineração para Ethereum, que é o Ethermine, tá? E esse aqui é um endereço de Ethereum que eu criei numa carteira de Ethereum qualquer, tá? E ontem essa máquina ficou ligada aqui durante 1, 2 horas. E isso aqui foi o que a gente conseguiu lucrar. Tá? Vamos mostrar o software que faz isso. Tá? Então, você vai baixar um programa na internet. Existem trocentas variações, existem trocentos programas diferentes para fazer isso. Tá? O que eu estou usando é um dos mais famosos, que foi feito por um cara chamado Claymore, não sei se esse é o nome oficial dele, que ele fez um software para minerar Ethereum, tá? entre outras coisas. Tá? Tem vários trabalhos dele na área. Então, eu acabei de disparar o programa, tá?
ele começou. Então, ele deu uma mensagem de erro aqui, não interessa, na verdade é só um aviso. E aí, ele disse aqui que na minha configuração, eu especifiquei, vou fazer assim, mais fácil. Na minha configuração, eu especifiquei 3 pools. O pool que está conectado, o principal é esse aqui. Então, isso é um endereço que eu vou me conectar, que eu coloquei na configuração e tal. Ele encontrou 3 placas de vídeo, modelo GTX 1060 com 6 GB cada uma, tal. Esse programa ele tem uma característica em que ele consegue minerar 2 moedas diferentes ao mesmo tempo, tá? Mas esquece. Aqui a gente vai minerar só Ethereum, deu mais alguns avisos e tal. Começou a criar um DAG, que é um arquivo específico para mineração do Ethereum, também é detalhe, não interessa. E aqui começou a trabalhar de verdade. O que aconteceu? Aqui, o pool mandou um trabalho para a gente. Então, vem um aviso. Um novo trabalho de servidor, né, foi recebido. E aí, a máquina está processando. Tá? Então, está fazendo... cada placa está fazendo aí perto de 22 milhões, 23 milhões de tentativas de encontrar um nonce por segundo. E, eventualmente, ela encontra um candidato a nonce, tá? Não exatamente um nonce. Vamos falar um pouquinho disso porque gera uma certa confusão. Tá? O pool gerencia várias coisas. O pool cria um bloco, ele manda esse bloco para os mineradores ou alguma informação relativa a esse bloco para os mineradores. Mas vamos simplificar. Vamos dizer que o pool criou o bloco, manda o bloco para os mineradores e distribui o trabalho. O pool diz, você vai trabalhar com nonce de 1 a 1000, tu vai trabalhar com de 1001 a... Vamos pegar um número mais realista. Tu vai trabalhar com nonce de 1 a 1 milhão, tu vai trabalhar de 1 milhão e 1 até 2 milhões, tu vai trabalhar de 2 milhões e 1 até 3 milhões e assim vai. O pool faz isso para que não tenha trabalho duplicado, para que não fique várias máquinas tentando os mesmos números. Isso é desperdício de trabalho. Outra coisa que o pool faz, o pool te conta uma mentirinha. Ele te diz que a dificuldade, na verdade, é menor do que ela realmente é. Tá? Então, digamos que a dificuldade seria tal que você precisasse encontrar um nonce com 8 zeros no início. Tá? O pool vai te dizer que a dificuldade é encontrar 4 zeros no início, por exemplo. Tá? Então, isso significa que sempre que você encontrar um nonce com 4 zeros no início, você manda para o pool. Então, isso aqui encontrou um nonce com tantos zeros, com 4 zeros, digamos. Né? Vamos usar esses números para não complicar. Tá? Obviamente, eles são muito diferentes na situação real, mas sim, só como exemplo. Né? Então, encontrei um nonce com 4 zeros no início, mandei para o pool. Encontrei mais um, manda para o pool. A placa 0 encontrou mais um, mandou para o pool. E assim vai. Cada vez que uma placa encontra um nonce com 4 zeros, ela manda para o pool. Só que só vai ser um nonce realmente válido que o pool vai poder mandar para o resto da rede quando ele tiver 8 zeros. Tá? Então, eventualmente, alguém que estava procurando esses nonces de 4 zeros vai encontrar um nonce que é de 8 zeros, porque um nonce de 8 zeros também tem 4. Certo? Se tem 8 no início, tem 4 no início também. Então, quando alguém encontrar um nonce válido mesmo, aí sim, o pool vai mandar para a rede. E aí ele vai distribuir a recompensa para todo mundo. Só que ele precisa distribuir essa recompensa para todos os participantes do pool de forma proporcional. Como é que ele sabe quanto poder de processamento você tem, o quanto você colaborou? Pelo número de nonces de 4 zero que você mandou. Então, se eu mandei 10 nonces de 4 zero, fulano mandou 20 nonces de 4 zeros, significa que o fulano tem 2 vezes o poder de processamento que eu tenho. Então, com isso, o pool consegue fazer as contas
e mandar uma recompensa maior para quem contribui mais, tá? Meritocracia hardcore aqui. Então, essas são as considerações interessantes. Então, quando você vai minerar a Ethereum ou qualquer outra moeda, você não precisa criar você não precisa baixar toda a blockchain, ter um full node rodando, coisa parecida. Você se conecta num pool para poder fazer isso, tá? E aí, para minerar Ethereum, além desse software do Claymore, tem mais uma carrada. Para minerar Monero, tem um monte de softwares também. E aí, como é que você encontra? Vai lá no Google e digita minerador Ethereum. Vai começar a aparecer um monte de coisa, tá? Esse aqui não é um curso prático de como minerar, né? É só mostrar qual é a ideia para depois talvez haver um prosseguimento para quem curtir e quiser fazer, tá? Você pode minerar como hobby para aprender. Na verdade, eu minero, né? Faço vários testes com mineração, com moedas e etc., para aprender, para poder estar aqui falando para vocês como é que a coisa funciona, né? Mas você pode também fazer isso como um hobby, porque você acha divertido ou porque você acha legal colaborar com a rede, etc. Ou você pode realmente tratar isso como um negócio, que daí você vai ter que ser um pouco mais caprichoso nas suas contas. Então, né? Falando em contas, a gente poderia fazer essas contas numa planilha de cálculo, tá? Dá para você pegar o teu poder de processamento, verificar qual é a dificuldade do bloco, vai lá no explorador de bloco, tira os números, vai na corretora, vê quanto está valendo um Ether, converte isso para real, pega o teu custo de energia elétrica, etc. Você poderia fazer essas contas todas manualmente, ou você poderia criar um script, um programa que vai fazer isso para você e tudo mais. Mas é óbvio que muita gente se interessa por isso, então alguém já fez sites que fazem essas contas para você, tá? Então, tem, por exemplo, Coin Wars, tá? Guerra das Moedas, com Z no final. Esse é um deles. Crypto Calculator é outro. O Crypto Calculator é interessante, inclusive, porque ele traz também a opção de ASIC e CPU. Então, se você quiser saber, se eu tiver um ASIC modelo X, será que vale a pena colocar essa coisa para rodar no Brasil? Esse site vai te dar números para ASICs, vai te dar números para CPU. Existem moedas. Esse protocolo aqui, por exemplo, né? Eu vou meio que dar um chute, tá? Mas esse protocolo, bem provavelmente, não existe minerador para ele, para esse algoritmo, para esses dois, que rode em placa de vídeo. Muito menos em ASIC. Então, as moedas que utilizam esses protocolos aqui, esses algoritmos, elas são mineradas usando CPUs. Então, tem algumas moedas que eventualmente pode valer a pena você minerar no teu computador se tu tiver um computador com uma CPU bem legal, tá? Dos três aqui, o que eu acho mais interessante é o Watchmine. Ele traz as moedas mais interessantes do mercado, ele traz informação das placas mais interessantes do mercado e funciona bem, tá? Então, isso aqui eu costumo usar bastante como referência. Então, vamos só fazer um teste bem rapidinho e vamos considerar que nós temos 3 placas GTX 1060, né? Com 6 GB, que é a nossa situação aqui. Ele trouxe mais uns números ali de configuração da máquina, mas vamos ignorar isso, não interessa tanto para a gente no momento, tá? E aí, a gente vai pegar aqui... Pois eu estou falando 6 GB? 6 GB. As placas de vídeo têm 6 GB, tá? Então, a gente está deixando todos os algoritmos ligados, tá? E o que é que o site fez? Ele disse que ok, tu tem 3 máquinas, então para esse hash tem 3 placas. Essas 3 placas conseguem dar aproximadamente 67 megahashes por segundo, ou seja, a cada segundo ela consegue fazer as 3 placas juntas, né? 67 milhões de tentativas, que é aproximadamente o número que a gente estava obtendo, certo? A gente estava tendo 69
uma diferença pequena aí, 1%, 2%, tá? A energia consumida, 270 watts. Nessa máquina eu tenho um medidor de energia na frente dela, em que ali diz qual é o consumo. Então, isso é uma coisa bastante importante. Muita gente fica minerando por hobby, etc., e não compra um medidor de consumo. Então, o cara até sabe quanto ele está faturando, mas ele não sabe quanto ele está efetivamente gastando de energia elétrica. Ele faz uma estimativa pela conta que ele recebe da concessionária de energia elétrica, mas ele não sabe daqueles 500 kWh que ele gastou, quanto foi geladeira, quanto foi não sei o quê, e quanto foi efetivamente o computador quando estava minerando. Tá? Então é muito importante você ter um medidor de energia. E um medidor de energia tipo esse que eu tenho aqui é algo que você compra no Mercado Livre por R$70. Então, acho que é R$80 com frete incluso. Então, é uma coisa que se você quer fazer testes de mineração ou quer minerar seriamente, você não tem desculpa para não comprar. Tá? Então, você compra um medidor de energia para você ter esses números. E bom, eu sei pelo meu medidor de energia que esse computador, com as 3 placas rodando, dando aproximadamente 69 MHz, ele gasta aproximadamente uns 300 watts, o que está bem próximo do valor que ele me deu aqui, né, de 270, certo? Dá um pouco mais, porque o motherboard gasta energia elétrica, o disco rígido gasta energia elétrica, certo? Tem outros componentes no computador, além das placas de vídeo. Então, aqui até há um coeficiente ali para considerar o que eu acredito que eles coloquem algum coeficiente considerando que para cada placa de vídeo tu está utilizando 10 watts a mais, que seria consumo do teu computador, tá? Mas eu não sei exatamente como eles pegam esses números. Mas de qualquer forma não interessa, porque é bem próximo, tá? De 270 watts para 300 watts é 1% de tolerância, então tá bem tranquilo. E bom, e o pessoal desse site fez as tabelas para vários algoritmos, para EtHash, Grues, X11, Kryptonite, que era utilizado no Monero, Kryptonite V7, que o Monero mudou agora, Equihash, que é utilizado pela Zcash, e vários outros aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, os 13 principais algoritmos estão aqui, tá? Mais uma coisa que eu informo para ele, qual é o meu custo de energia elétrica? Então, 20 centavos dá aproximadamente 20 centavos de dólar, né, porque aqui está em dólar por quilowatt, 20 centavos de dólar dá aproximadamente 70 centavos de real, que é o que eu pago na minha casa de energia elétrica, certo? Isso aqui deixa tudo assim e clica em calcular. Agora, ele veio com uma tabela lá embaixo, dizendo que se eu usar essas minhas placas para minerar Zcash, né, na estimativa aqui das últimas horas, eu vou estar lucrando 3,48, eu vou estar faturando 3,48 dólares e eu estarei lucrando 2,19 dólares. Então, 3,48, vamos trocar de página. Vou colocar assim. Faturamento, 3,48 dólares. O meu lucro vai ser um menos o outro, né? Porque aqui ele não coloca o lucro separado. Aliás, ele não coloca o custo separado, tá? Então, 3,48 menos... Aqui era? Menos 2,19. 2,19. Dá 1,29. Então, o meu custo em energia elétrica é 1,29 dólares. E um menos outra é o lucro que ele apresentou, que deu 2,19. Tá? Então, isso aqui, na verdade, né, os números não impressionam, né? Mas isso aqui significa uma lucratividade muito boa. Porque imagina você ter um negócio
em que para cada 1,29% de custo, você tem 2,19% de lucro. Isso é um retorno, isso é uma margem, né? Eu esqueci a palavra, tá? Mas vocês vão saber o que é. De 2,19 dividido por 1,29. É margem, né? É porque eu estou com retorno de investimento, mas retorno de investimento é outra coisa. 2,19 vezes 100, só para apresentar em percentual. Tá? Não, faltou um ponto. Aqui. De quase 170%. Caramba, isso é muito bom. Tá? Então, imagina você ter 100, se você tiver 100 máquinas, digamos, e aí vamos fazer uma coisa um pouco melhor. Tá? Vamos considerar que você tem 100 máquinas, cada uma delas com 6 placas de vídeo, que é uma configuração bem padrão. Tá? Então, elas vão te dar um lucro de 2 vezes 2,19, o que vai nos dar $438. Com o dólar hoje é perto de 3,50, é um lucro de R$1.500 por dia. Ok, tá bem legal. Só que são 100 máquinas, né? E essas 100 máquinas te custaram tipo R$10.000 cada uma. Tá? Então te custou R$1 milhão. Então, 1 milhão dividido por R$1.500, mais ou menos, né? 1 milhão, tá? 666 dias para você obter o retorno do teu investimento. Então, considerando que nada mude no mercado, tá? Você vai precisar deixar essas suas máquinas ligadas durante 2 anos apenas para recuperar o que você gastou comprando elas. E considere que a tua lucratividade vai baixar com o tempo, tá? Porque placas mais modernas vão ser lançadas no mercado, que vão consumir menos energia e ter mais poder de processamento. Então, você, com o tempo, vai ficando em desvantagem. Agora, se você estiver num lugar em que o custo da energia elétrica for 10 centavos, por exemplo, e as máquinas forem mais baratas do que são aqui no Brasil, a coisa já começa a mudar de figura, tá? Então, isso é... Vale a pena minerar Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra coisa no Brasil? Isso é uma pergunta que só você pode responder, tá? Não tem como eu dar uma resposta objetiva no Brasil ou em qualquer lugar. Você precisa tomar em conta as tuas condições, o que você gosta de fazer. Isso aqui dá trabalho, não é só as máquinas estarem ligadas, você vai precisar aprender a usar, vai aprender gerenciar. Tu está gerenciando um data center. Se você tiver 4 máquinas ligadas, isso já é gerenciar um data center quase. Então, aí é uma máquina da pau, ventilador de uma queima e você vai ter que trocar e vai ficar fazendo manutenção. E apareceu uma versão nova do software, você baixa. Hoje tal moeda não está valendo a pena, vamos para outra. Então, existe todo um trabalho por trás disso. Não é só você deixar as máquinas ligadas. Tá? Mas aí, digamos que você tenha um computador bem legal, com uma placa de vídeo tipo, sei lá, GTX 1080, que é uma placa bem legal. Tu gosta do assunto, quer aprender, quer saber como é que minera, ou sei lá, por qualquer motivo, faça as contas. Talvez valha a pena. Tá? É bem possível que, deixando essa tua máquina ligada 24 horas por dia, você consiga ter um lucro que não vai ser lá grande coisa, mas paga a energia elétrica que a máquina está consumindo e mais talvez a energia elétrica que o resto da sua casa consuma também. Então, ao invés de gastar, sei lá, R$20.000 colocando painel solar na tua casa, talvez gastando R$5.000 comprando um computador com as 3 placas de vídeo, vai te dar um retorno melhor. Tá? Um painel solar, você recupera investimento em 15, 20 anos, coisa assim. Um computador, você recupera investimento em 2 anos. E, né,
uma situação bem pouco favorável que a gente está, né? Mas a placa aumenta o bem-estar social, né? E aí isso é bem controverso, tá? E daí, o que é que eu ia falar? E você tem um computador que você pode usar para outras coisas. Eventualmente você cansa da coisa, você pega e vende as placas de vídeo no Mercado Livre e recupera uma boa parte do teu investimento. Então, é um negócio arriscado, mas assim também não tanto, tá? Então, daqui a pouco tu se cansa, achou que não vale a pena, pega, vende a máquina. Fica com o computador e uma placa de vídeo para ti, e as outras placas de vídeo você vende. Então, tem muita alternativa, tá? O pessoal que faz mineração para valer são essas coisas assim, tipo Genesis Mining, e vamos procurar imagens. É tipo isso aqui, né? Então, o que é que o pessoal faz para minerar? Isso aqui certamente é mineração de Bitcoin. Para minerar Bitcoin como negócio profissionalmente para ganhar dinheiro. Eles compram um monte de máquina, colocam para minerar em algum lugar em que a energia elétrica é muito barata e que seja também frio. Porque você imagina, se você tiver com um computador com 6 placas de vídeo dessas aqui, que são placas de vídeo que consomem pouca energia elétrica, vai ser 600 watts o tempo todo, né, sendo transformado em calor dentro da tua casa, tá, dentro do teu quarto. No inverno isso até é legal, né? No verão não é. Imagina agora você está com 10 máquinas ou 20 máquinas ligadas, ventilador fazendo barulho, calor pra caramba, né? Então, você faz isso em galpões, em locais frios. Então, por exemplo, o pessoal minera na Islândia, China. Minerar na China tem uma grande vantagem que você está próximo, né? Você está no mesmo país do pessoal que produz as máquinas. Então, é muito mais rápida a entrega, não tem imposto de importação e etc. Então, muito mais fácil você negociar diretamente com o fabricante das máquinas para comprá-las. A China tem tido umas políticas meio estranhas lá, então muita gente tem desistido de minerar na China, mas até pouco tempo estava valendo a pena. Tu não vai minerar na Alemanha, por exemplo, que a energia elétrica lá é cara pra caramba, né? Então vai depender de cada um. Um aspecto legal da placa de vídeo em relação a um ASIC, né, é que um ASIC só serve para um algoritmo. Então, se você comprar um ASIC para SHA-256, ele só vai funcionar para Bitcoin, Doge e outras moedas que utilizam o SHA-256. Se você comprar um ASIC para Scrypt, você só vai poder minerar Litecoin e outras moedas que utilizam o algoritmo Scrypt. Então, você não tem muita liberdade. Uma placa de vídeo pode minerar centenas de moedas diferentes. Então, hoje Zcash, né, pelo menos o que foi apresentado ali pelo What2Mine, hoje, nesse momento, valeria a pena ficar minerando Zcash, mas daqui a pouco isso muda, daqui a pouco vale mais a pena minerar Ethereum. E numa placa de vídeo você muda isso muito facilmente, você para de rodar um programa e começa a rodar outro, pronto, é só isso. Tá? Existem alguns sites, assim, também apresentando isso rapidinho, que que tomam algumas decisões por você, tá? Então, por exemplo, tem um site chamado Mining Pool Hub, em que ele, na verdade, é um pool, tá? Mas ele é um pool para vários algoritmos e várias moedas. E ele tem uns esquemas aqui, é um pouquinho chatinho na verdade, é bem chatinho para quem não é da área configurar isso aqui, mas você pode, por exemplo, especificar, eu acho que a minha máquina é legal para minerar Ethereum, Monero e Zcash. Provavelmente vai ser a situação, tá? Geralmente é essa. Então, você pega 3 programas para minerar as 3 moedas, coloca os 3 para rodar e o pool vai ficar fazendo um chaveamento. Ele vai parar um e começar o outro. Tá? Ele vai tem umas maneiras de fazer isso. Coisa que você precisa ter um pouco de conhecimento de máquina, de sistema operacional, de como usar computador, né?
mesmo não só entrar na internet e editor de texto, tu precisa conhecer um pouco mais do que isso, mas dá para fazer, tá? E aí o Ethash, você pode simplesmente deixar as moedas mineradas guardadas na carteira do próprio pool e eventualmente transferir, tá? Ou você pode pedir para o pool, por exemplo, transforma tudo em Bitcoin. Então, tudo que você minerar, o próprio pool vai se preocupar em mandar para a corretora, transformar em Bitcoin e mandar de volta para a tua carteira em Bitcoin. O pool tem várias carteiras, né, para várias moedas, e ele faz esse gerenciamento. Então, eu não gosto de Ethereum, não gosto de Monero, não gosto de Zcash, eu gosto de Bitcoin. Mas eu vou minerar essas moedas e trocar por Bitcoin. Você pode muito bem fazer isso, tá? Essa é uma opção. Uma outra opção muito mais fácil é você utilizar o NiceHash. O NiceHash, ele é vários pools também, só que ele funciona de uma maneira diferente. Você contrata, ele é um mercado de mineração, tá? Então, você pode entrar no site do NiceHash, abrir uma conta, mandar uns bitcoins para lá e dizer, eu quero minerar tal moeda com tal poder de processamento durante tanto dia. O NiceHash vai procurar gente conectado no sistema deles, que tem hardware para isso, e vai mandar essas máquinas minerarem as coisas que as outras pessoas estão querendo minerar. Então, eles servem como um intermediário, tá? Imagina um eBay, um Mercado Livre, um Fiverr, sei lá, qualquer coisa, de mineração, tá? Ele é um intermediário de mineração. Então, tem o pessoal comprando o poder de processamento e o pessoal vendendo o poder de processamento. Por que é que você utilizaria um serviço como o NiceHash, ao invés de você mesmo minerar, pegar essas moedas e colocar na corretora e fazer a troca? Porque dá muito menos trabalho, tá? E porque te poupa de ficar fazendo um monte de decisão, de ficar tomando um monte de decisão ao mesmo tempo. Se você for fazer isso, você vai precisar ficar monitorando o preço de moeda, quanto está a cotação delas, quanto a tua máquina consegue minerar, qual é o teu poder de processamento para cada algoritmo, ou ficar entrando no Watchmine. Uma vez a cada hora tu vai lá e troca a moeda, aí você vai na corretora, daí quando você foi na corretora o valor da moeda caiu, talvez subiu, mas talvez caiu, aí você troca por Bitcoin. Então, nota como é um monte de coisa para você gerenciar, enquanto que se você colocar, simplesmente baixar o programa do NiceHash e falar para ele, começa, tá? O NiceHash, ele tem uma parte que aqui já foi feita e isso demora bastante tempo, por isso não vou mostrar. Ele tem um lugar aqui na configuração que você diz, você pede para fazer o benchmark do teu computador. Então ele vai rodar vários algoritmos e vai ver quanto cada placa de vídeo na tua máquina rende, quantos hashes por segundo ela dá para cada um dos algoritmos que o NiceHash trabalha. Então ele vai fazer todas essas medições no teu computador. Ele, infelizmente, não faz a medição do consumo de energia elétrica, pelo menos por enquanto, né, o que seria legal. Então, ele considera que ele simplesmente ignora o teu consumo de energia e vai minerar a moeda que vale mais a pena, a moeda que fatura mais, né? E aí, eu coloquei para rodar, ele já escolheu o Dagger Hashimoto, que é o protocolo utilizado pela Ethereum, está minerando Ethereum, tá? Aqui está me dando a lucratividade estimada diária. Esse valor vai subir mais um pouquinho, porque ele está pegando as médias aqui, e esse valor ainda sobe um pouco. Vai dar aqui que essa máquina vai render perto de chutando aí, uns R$13 por dia, né? R$13 vezes 30 dá 390. Então, essa máquina ligada o tempo todo, rodando no NiceHash, ela vai me dar perto de R$400 por mês. E ela vai consumir, vamos pegar o nosso Google Calculator, ela vai consumir 0,3 kWh, 0,3 watts, né? Desculpa,
0,3 kW, que é a mesma coisa que 300 watts, que é mais ou menos o consumo dessa máquina. Para todos os algoritmos ela dá um número mais ou menos próximo. Tá? Então, 0,3 kWh vezes 24 horas vezes 0,7 centavos. Então, eu vou ter um custo de energia elétrica com essa máquina de R$5 por dia e vou ter um faturamento de uns R$11 mais ou menos, estou dando. Tá? Vai chegar perto dos 13. Então, ok, vale a pena deixar a máquina ligada, beleza? O que mais? No caso aqui do NiceHash, você diz qual é a tua carteira de Bitcoin, você clica aqui, diz, minha carteira é tal, e aí ele tem algumas regras, você entra no site para ver os detalhes e tal. Ele vai, por exemplo, uma vez por dia pegar e mandar para a tua carteira o teu faturamento, né? o que você ganhou em bitcoins para ter minerado qualquer moeda para outras pessoas. Tá? Então, muita gente usa o NiceHash porque é prático. Tá? Te poupa um monte de trabalho. É um serviço que funciona super bem. E o próprio site do NiceHash, vamos desligar para não dar problema na captura da tela. E aqui, o NiceHash, você pode fazer o seguinte, você pode dizer GPU, eu tenho vamos pegar essa que nós temos aqui. Eu tenho uma GTX 1060 de 6 GB, o meu custo de energia elétrica, vamos colocar em reais, é de 70 centavos de real, calcula. Então, se eu estiver utilizando o NiceHash, eu vou, por mês, ter isso aqui é por placa, tá? Não está sendo considerada a máquina inteira. Mas por placa, ele deu uma estimativa aqui de que eu vou ter um lucro de R$116, vou ter um custo de energia elétrica de R$90 e vou lucrar R$26. Está meio pessimista isso aqui, tá? Mas tipo, você consegue ter uma ideia, tá? Você vai faturar R$26 por mês minerando no NiceHash com essa placa, tá? Agora, digamos que eu tenha uma placa de vídeo antiga, tá? Tipo, sei lá, R9 280X, tá? E peço para ele, calcula. Eu vou ficar no prejuízo, tá? Mesmo nas contas dele aqui, tá? Eu teria um faturamento de 88, um custo de 100, então o meu lucro seria menos 12. Tá? Então, se eu tiver essa placa de vídeo, já descarto a possibilidade de minerar. Vamos ver com o CPU. Digamos que eu tenho uma CPU Intel, isso aqui, Intel i7 7700, 4.7 GB, CPU legal. Calcula. Opa, estou no lucro. R$85, né, com uma CPU única. Meu custo de eletricidade, R$50, meu lucro, 35. Tá? Isso aqui são apenas estimativas, tá? Isso varia o tempo todo, mas pelo menos você consegue ter alguns parâmetros, assim, de, eu tenho tal computador, vale a pena minerar? Não pergunta para mim, tá? Entra no site do NiceHash, ou entra no What2Mine, diz lá qual é o computador que você tem e pede para eles calcularem que eles vão te dar uma resposta. Tá? Ok, se eu tiver uma máquina para minerar Bitcoin, eu tenho uma Bitmain Antminer S9 e vamos colocá-la para rodar aqui no Brasil. Ela vai me dar um faturamento de R$910, um custo de 692, um lucro de 217. Tá? Agora, digamos que eu esteja num lugar em que o custo de energia elétrica é bem mais barato, tipo, sei lá, 20 centavos de real, que acho
que o custo de energia elétrica no Paraguai é mais ou menos esse, tá? Eu acho que é isso aí mesmo. Já se inverteu, tá? Então, olha só, agora meu faturamento, né, continua 910, meu custo de energia elétrica ficou em R$ 198 e eu lucrei 712, tá? Então, comprar uma porrada dessas máquinas aqui e levar para o Paraguai e minerar lá, já pode ser um negócio lucrativo. Claro que a mesma coisa que eu falei antes que acontece com placa de vídeo, acontece com essas máquinas aqui, inclusive numa velocidade mais rápida. Então, a tua máquina precisa te dar retorno de investimento antes dela se tornar obsoleta. Porque máquinas mais novas vão ser lançadas com mais poder de processamento e gastando menos energia elétrica. E aí você vai ficando para trás. Vai ter mais máquinas ligadas na rede. Então, a tua fração de faturamento, né, entre todos os bitcoins minerados vai caindo com o tempo. Então, claro, se a quantidade de bitcoins que você minera vai reduzindo, mas o valor do bitcoin vai subindo, uma coisa pode compensar a outra, ou mesmo a situação pode ser que você vai estar daqui a um ano lucrando muito mais do que você está hoje. Mas pode muito bem acontecer o contrário, né? Então, e a tendência, inclusive, é ao contrário. A tendência histórica é as máquinas irem se tornando obsoletas e não vale mais a pena deixá-las ligadas. E aí você vai pegar a máquina e vai jogar no lixo, sabe? Tá? Então, a resposta para a mineração, né, de vale a pena não, etc. Esses sites dão para ti. Então, isso aqui são ferramentas muito úteis. Então, o próprio site da NiceHash te dá alguns números interessantes. O Crypto Calculator te dá números interessantes. O CoinWars te dá números interessantes. O WatchMine, que é o meu favorito, te dá números muito interessantes. E o pessoal olha isso aqui, né? Já teve gente que eu falei que me fez essa pergunta: eu tenho uma máquina, eu tenho, sei lá, uma placa de vídeo tal, vale a pena minerar Ethereum? Minha resposta para o cara, né, via WhatsApp: entra no site WatchMine e coloca lá qual é a placa que tu tem. Aí o cara acha que ele precisa sair catando esses números em algum lugar e digitando. Não. O pessoal do site já fez isso para você. Tudo que você tem que fazer é dizer: eu tenho uma placa da AMD lá 470 e o meu custo de energia elétrica é 20 centavos de dólar por quilowatt-hora. Calcula. É isso, tá? É 3 coisas que tu tem que fazer. Dizer qual placa tu tem, qual o teu custo de energia elétrica e clicar no botão calcular, tá? É só isso. E a ideia e o processo de mineração, sem entrar em muito mais detalhe, né? Porque a partir daqui o passo seria realmente começar a fazer tutorial de mineração, né? Que não é o foco aqui, é só vocês entenderem o que é mineração, como funciona, vale a pena, onde se calcula, onde se obtém os números, esse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que aqui já fecha o assunto. Um outro assunto que eu quero dar uma pincelada bem rápida é a questão dos masternodes, tá? Algumas moedas têm algum sistema que é um incentivo para você rodar um full node, tá? Porque se tiver 2, 3 full nodes rodando por aí e todo mundo estiver utilizando light wallets, aquilo que a gente falou lá no início, né? Porque os full nodes são pesados, tal, é chato de manter, etc. Isso não é legal para a rede. Você quer muitas cópias do blockchain espalhadas pelo planeta todo em muitos servidores, em muitos computadores, em muitos lugares. Então, você quer incentivar que isso aconteça. No caso do Bitcoin, como a comunidade, o mercado é muito grande já, né? Então você tem muita corretoras vão rodar seus full nodes, por exemplo, e lojas que aceitam Bitcoin vão rodar seus full nodes, e um monte de gente vai rodar full nodes, e equipes de desenvolvimento, muita gente vai rodar full nodes porque tem muita gente trabalhando com Bitcoin. Com outras moedas isso pode não acontecer porque a comunidade não é tão grande e tal. Então você tem algumas moedas que incentivam isso.
A mais conhecida delas talvez seja a Dash, que não sei se foi quem lançou a ideia de Masternode, mas pelo menos é a primeira moeda assim, que a ideia de Masternode pegou. Tá? Mas eu não sei se eles são os primeiros. A Dash tem um sistema em que para você rodar um Masternode, que é um full node, tentando explicar melhor. Para você rodar um Masternode, você precisa estar rodando um full node, tá? O Masternode nada mais é do que o full node com alguma coisa, alguma funcionalidade ativada. E para que o seu full node seja considerado um masternode, você precisa ter 1000 dashes travados numa carteira. Então você pega 1000 dash, coloca numa carteira, não mexe. Aí lá no teu full node você diz, esse full node vai funcionar como um masternode, está aqui o endereço da carteira. Tá? E dessa forma você recebe uma recompensa. Então, no caso da Dash, se eu estou bem lembrado, 45% da recompensa da mineração vai para os mineradores mesmo, 45% vai para os masternodes e 10% vão para a tesouraria. Eu acho que os números são esses, tá? Se você quiser saber, verifica depois. Então, isso significa que o pessoal que está rodando o masternode recebe uma recompensa, o pessoal que está minerando recebe uma recompensa e a própria rede fica com 10% da mineração para ser utilizada em algumas propostas. Como, por exemplo, sei lá, pode ser marketing, pode ser desenvolvimento, pode ser melhorias, pode ser várias coisas. Tá? E no caso do Dash, você tem um lugar onde você vai lá e faz uma proposta. Então você pode dizer, por exemplo, eu quero fazer um encontro sobre o Dash com uma palestra pelo Edson Bruschi, não sei o quê, e eu gostaria de receber 10 Dashes para fazer esse evento. Então, qualquer pessoa, pode ir lá e colocar essa proposta. Essa proposta vai ser votada pelos masternodes. Então, são os masternodes quem decidem para onde o dinheiro da tesouraria vai. Então, os masternodes, eles prestam, a gente já viu, duas funções importantes na rede. Uma, manter full nodes funcionando. Outra, decidir quais propostas da tesouraria passam. E como os masternodes têm 1000 dashes guardados, eles têm interesse na valorização do dash. Eles têm skin in the game, eles têm a pele em jogo, certo? Então, o masternode não vai ficar votando em proposta estúpida, porque isso não vai ser bom para a moeda, vai fazer com que o valor da moeda caia. Então, há um incentivo muito grande para que os masternodes realmente analisem as propostas e votem nas propostas boas. Então, com isso, você meio que conserta dois probleminhas do Bitcoin, que é a falta de incentivo para rodar full nodes e o problema da governança no Bitcoin também. De quebra, a Dash implementa mais duas coisas que também são feitas pelos masternodes. Um é o Instant Send, que é um recurso de aceleração de transação. Então, quando você vai fazer uma transação utilizando o Dash, você pode fazer uma transação comum, ou você pode fazer uma transação pagando uma taxa um pouco mais cara e checar lá numa caixinha que essa transação você quer que seja feita pelo Instant Send. Então, essas transações, antes de serem colocadas no bloco, elas vão ser validadas pelos masternodes. E uma vez que os masternodes validaram, ela já está considerada como passou, como válida, porque se der qualquer nhaca no meio do caminho, os masternodes vão assumir a bronca. Então, com isso, você já resolve mais um outro problema, que é a velocidade da transação. Se você realmente quer que a transação passe rápido, você trabalha com o Instant Send. Pode não ser uma proposta de escalabilidade muito boa, não se sabe, porque a Dash não chegou no volume de transações do Bitcoin. A gente não sabe como é que Dash vai se comportar quando tiver milhões de transações por dia, né? Mas já é um recurso interessante e ele é fornecido pelos masternodes.
E os masternodes fazem mais um esquema, que é o de anonimizar transações. Então, você tem mais uma configuraçãozinha lá que você pode setar na tua carteira Dash, dizendo que você quer que a tua transação seja anônima. Aí o masternode vai misturar um monte de transação de entrada e vai jogar para um monte de transação de saída, e fica muito difícil de você rastrear que esses dashes daqui foram mandados para essa carteira daqui. E isso fica todo embaralhado. Então, por executar esses serviços todos, os masternodes recebem uma recompensa. Então, isso faz com que rodar um masternode possa ser considerado como uma outra forma de mineração. Tá? E como é que você vai saber se vale a pena? Tem site para isso também. Então você pega Masternodes Online, tá? E aqui, esse site, ele agrega informação de masternodes de várias moedas que utilizam esse sistema de masternode, tá? Muitas delas são bobagens, são moedas que já faliram, que ninguém mais usa. Muitas são projetos muito novos que não se tem a mínima ideia de se isso vai dar alguma coisa. Tem, por exemplo, essa PlatoPay, que está dando um retorno de investimento de 548%. Eu acho que isso é ao mês, tá? Então, vamos entrar só para ver. Então, aqui ele te dá uma porrada de número, tá? Um masternode, para você rodar dessa moeda aqui, da PlatoPay, você precisa ter 1.000 moedas, tá? Essas 1.000 moedas estão valendo $210 e você lucra por dia, ao preço atual e tudo mais, $10. Pô, significa que em 22 dias, se eu fiz a conta correta, 19, em 19 dias você dobra a tua quantidade de moedas para rodar um masternode desse. Tá? Agora, esse projeto vai continuar? Não se sabe. Tá? Aqui ele está te dando qual o valor da moeda, retorno do investimento, dá para ver que ele vai caindo, né? Ele vai caindo porque mais masternodes vão sendo colocados no ar. Né? E os masternodes dividem a sua recompensa, certo? Vamos pegar a Dash, por exemplo, e comparar. Deixa eu ver, mudar moeda, Dash. Então, vamos fazer uma comparação com Dash. Olha a diferença. Dash, das moedas que rodam masternode, é o Bitcoin dos masternodes, né? É a moeda mais conhecida, tá? Então, isso aqui é a variação do valor do Dash desde 30 de outubro do ano passado, né? Então, a moeda teve um pico grande em 23 de dezembro, quando deu aquela febre que o Bitcoin também estava indo para a Lua, daí parou de ir para a Lua, aí caiu, tal, e o Dash hoje está valendo aí uns $500 mais ou menos, tá? Então, você precisa ter 1.000 Dash. Isso muda de moeda para moeda, tá? Tem moeda que você precisa ter 50.000. Tem uma moeda brasileira chamada Cripto Real, que é um projeto novo, tá? Não sei o que vai dar isso, mas é interessante. Eu achei algumas ideias do pessoal boa, mas não é conselho de investimento, tá? Não sei se o projeto vai para frente ou não, tá? No caso do Cripto Real, você precisa ter 50.000 Cripto Reais para colocar um masternode para rodar, tá? No caso do Dash, você precisa ter 1.000 Dash para rodar um masternode, o que hoje dá $500.000, tá? E aí você vai receber por dia $500 por rodar um masternode. Tá correto isso? É por dia ou é por mês? Não, eu acho que é por mês. Aqui não está falando, mas é por... é por mês, está aqui em cima. Não. Não, desculpa, falei bobagem, tá? Isso aqui é o preço da Dash hoje, tá? O que eu queria está aqui em cima. Então, por dia
você recebe 95 dólares, né? Por mês você recebe 2.800 dólares por manter um masternode. Por ano você recebe 34 mil dólares por manter um masternode. O que é uma boa grana, né? Só que para rodar o masternode, não esqueça de que você precisa ter 500 mil dólares guardados. Tá? E o retorno de investimento do Dash é um pouco abaixo de 7% ao ano. Tá? Então, só que é a diferença entre um projeto já muito bem consolidado, que muita gente bota fé, para um projeto que começou semana passada, que ninguém sabe nem quem são os desenvolvedores, ou sei lá qual é a história dele. Tá? Que mais? Como é que você roda um masternode? Bom, vai ter, nos próprios sites das moedas tem lá tutoriais explicando como rodar, mas basicamente você vai deixar um computador ligado o tempo todo. Pode ser um computador que está na nuvem, né, que pode ser um servidor que não está na tua casa, que está em algum lugar, como isso aqui, por exemplo. É que é a senha, daí não aparece. Não pode aparecer assim, tá? Então, isso aqui, por exemplo, está no DigitalOcean, que é uma empresa que você contrata para rodar servidores virtuais. Esse servidor aqui, ele custa 5 dólares ao mês para ficar rodando. Tá? E eu estou rodando aqui para fazer teste uma moeda chamada Absolute. Tá? Então, é um projeto obscuro também, que sabe-se lá. Mas por que é que eu coloquei Absolute para rodar? Porque era baratinho, tá? Porque eu queria aprender como colocar masternodes para rodar e escolhi uma moeda que custava barato para colocar um masternode para rodar, porque eu não tinha 500 mil dólares para colocar um masternode Dash para rodar, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o masternode rodando, eu posso verificar o status dele. Esses códigos aí sabem tudo de antecedência, né? Sim. Então, eu posso verificar que esse aqui é o meu masternode, esse aqui é o IP dele, o endereço que está recebendo a recompensa, né, para quando um bloco é encontrar, quando o masternode faz o trabalho dele lá, é esse aqui, masternode iniciou com sucesso, eu tenho como verificar o status, inclusive remotamente e tal e tudo mais, e aí tem bastante coisa. Mas se você quiser fazer um masternode, daí no próprio site da moeda vai ter os tutoriais de como você coloca um masternode para rodar. Tá? Então, seria uma outra forma de mineração, né? A diferença é que ela não gasta energia elétrica, mas ao invés disso você mantém as suas moedas guardadas. Então, quando o pessoal fala em Proof of Work e Proof of Stake, eles estão se referindo a isso. Tá? A Proof of Work, a prova de trabalho, é a mineração normal, de você estar com um computador estar com máquinas ligadas na rede, minerando, gastando energia elétrica. Isso é Proof of Work, é prova de trabalho. O computador está fazendo um trabalho bruto. Tá? O Proof of Stake é de segurar. Tá? Deve ter uma palavra boa para isso em português, mas eu não estou lembrando agora. Tá? O Proof of Stake é prova de participação, né? Significa que você está participando na rede, segurando algumas moedas que você não está colocando, especulando na corretora, coisa parecida, que tu está guardando essas moedas. Então você está preocupado com o projeto, né? Você tem a pele em jogo no projeto. E além disso, você está mantendo um full node funcionando, ajudando a rede a funcionar redondinha. Inclusive, uma coisa interessante do Absolute Coin é que ela é uma moeda em que a recompensa para os masternodes é maior do que a recompensa para os mineradores. Então, tem muito masternode. Deixa eu ver se a gente pega o número ali.
Para vocês verem. Os 1000 Absolute Coin que você precisa para rodar o Masternode custa $27. Tá? Então, só que olha, e aí o teu lucro, está lá mais para cima, dá por mês $14 por mês. Tá, ok, é um rendimento bom. Se o valor da moeda subir, porque ele deu uma despencada absurda, né? Se o valor da moeda subir, vai ser massa, porque daí além de ter o Masternode, você tem uma moeda que valorizou. Mas isso é especular no futuro, a gente não sabe. O número que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Bitcoin tem uns 15 mil nós, tá, que são visíveis na rede. Dash tem uns 6 mil nós que são visíveis na rede. Absolute Coin tem 1.200 masternodes. Tá? Dash tem 6 mil masternodes, o Absolute tem 1.200 masternodes. Então, quando você coloca... despencada do valor. O desenvolvedor saiu do projeto, sei lá, qualquer coisa, e né, o valor da moeda foi lá para baixo. Tá? Então, mas é interessante, você tem 1.200 masternodes para essa moeda desconhecida aqui. E isso faz com que a hora que você queira rodar um full node, ele acaba carregando muito rápido, porque tem vários servidores para se conectar e baixar a blockchain. Então, é interessante, tá? E eu creio que é isso, tá? Então, essa é a questão do Proof of Work e Proof of Stake, né? Prova de trabalho e prova de participação. Tem pessoas que prestam serviços. No caso do Dash, tem um site que se chama masternode.me e tem um outro que é Dash Masternodes. Dash Masternode. Vamos ver se vai aparecer. Dashmasternode.org, esse aqui. Tá? E aí tem um que é o masternode.me. Eu não estou fazendo propaganda, eu só estou mostrando, tá? Então, de novo, não peguem o que eu estou falando como conselho de o que é que vocês têm que fazer com as suas moedas, com o seu dinheiro, tá? O que esse pessoal aqui faz é montar um masternode em grupo. Então, digamos que você não tem 1000 Dash, tu tem 10 Dash, e você gostaria de participar do masternode. Então, você vai mandar teus 10 Dash para o administrador desse site, ele vai juntar os teus 10 Dash com mais 990 Dashes de outras pessoas, vai criar um masternode, deixar o masternode rodando e 1/100, né? 10 dividido por 1000, 1/100 do rendimento do masternode, ele vai ficar mandando para você uma vez a cada 2 semanas, por exemplo, na carteira lá que você especificou para ele, tá? Então, são 2 administradores e 2 sites que fazem esse tipo de serviço. Então, você pode participar do masternode sem precisar ter todas as moedas, tá? O pessoal do Crypto Real também faz isso. Eu acho que, inclusive, são os próprios desenvolvedores que criaram lá uma dúzia de masternodes, utilizando as moedas do pessoal que manda para eles, tal, e aí eles têm todo um esquema. Então, se você quiser saber do Crypto Real, o que até é legal, porque por ser um projeto brasileiro, talvez a comunicação fique mais fácil, né? Eu não lembro se é .org. CryptoReal.org. Então, você pode entrar no site do Crypto Real, aprender sobre a moeda, aprender como é que Masternode funciona, eventualmente comprar as moedas, montar um Masternode e deixar rodando na tua casa ou num servidor virtual no Amazon AWS, no DigitalOcean, em algum lugar. Tá? Claro, de novo, assunto mais técnico, mas a ideia é, assim, tirar essa dúvida, né, de
o que é o Proof of Stake, que muita gente está falando. E muita gente está falando do Proof of Stake porque isso tem sido uma discussão no caso do Ethereum. O Ethereum está querendo sair do Proof of Work e ir para o Proof of Stake. Então, quando isso vai ser feito, de que modo vai ser feito, ou se é que vai ser feito mesmo, a gente não sabe. Tá? De novo, é especular no futuro. Mas existe esse projeto da Ethereum Foundation, do Ethereum não ser mais uma moeda funcionando em Proof of Work e passar a funcionar como Proof of Stake. Porque eles acham que isso é uma forma mais honesta e tem aquele papo também de que é mais eficiente, mais amigável com o ambiente, porque você não está desperdiçando energia elétrica, minerando e tal. Então, é uma outra discussão, né? Mas isso tem levantado bastante essa dúvida sobre o que é Proof of Stake. Tá? Pode ser que o Ethereum deixe de ser uma moeda funcionando em Proof of Work, e aí pessoal que estava minerando Ethereum, né, que tem placas de vídeo pra caramba minerando Ethereum, vai passar a minerar outras moedas. Então, isso para os mineradores não vai ser muito interessante se acontecer, né? Pelo menos transitoriamente, né? Pelo menos assim, no momento em que isso acontecer, depois o mercado normaliza. E, por outro lado, vai partir para um outro projeto de consenso que a gente não sabe como é que vai funcionar na prática. A gente tem os projetos híbridos, como, por exemplo, o Dash, que é um pouco Proof of Stake e um pouco Proof of Work, e tem funcionando. Mas uma moeda funcionar 100% Proof of Stake, já tem algumas, mas são moedas pequenas. Então, a gente não sabe no que vai dar isso. Tá? Então, se eu fosse fazer um chute, eu diria que Ethereum vai fazer isso gradativamente. Tá? Tipo, eles vão fazer 10% Proof of Stake, depois, está funcionando, vamos fazer 20% Proof of Stake e vamos ver até onde a gente vai. E se der algum problema no meio do caminho, eles voltam. Ou se está tudo funcionando muito bem, eles talvez vão até o fim e a moeda deixa de ser completamente Proof of Work e passa a ser completamente Proof of Stake. Então, eu acho que é isso. Acho que mineração era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. E muito obrigado e até a próxima.